Irmão, queria fazer um elogio aqui a um dos maiores treinadores do nosso país, Fernando Diniz. Para mim, ele foi o personagem desse último domingo, nessa vitória do Vasco por 6-0 sobre o Santos. Aí você diz, mas porque o Vasco ganhou um? Não, cara. Com a chegada de Diniz, o Vasco está com um pouco mais de brilho, o Vasco está com mais intensidade, o Vasco vem jogando, mas não vem vencendo, mas vem jogando bem. Esses empates contra o Internacional, contra o Grêmio, enfim, mesmo algumas derrotas, mas a gente vê um toque de bola, a gente vê uma intensidade, a gente vê uma entrega sim do time do Vasco. E convenhamos, o Vasco poderia naturalmente ter ficado à mercê de vencer por 2 gols de diferença e ter se retrancado ali. E com o Diniz não. Diniz faz um e quer mais, e quer outro, e quer outro, e quer outro, e quer mais um. Eu acho isso maravilhoso. Por exemplo, com todo respeito, mas você treinar um time do Flamengo com o elenco que o Flamengo tem é uma coisa. Isso vale para outros times também, Palmeiras e alguns mais 2 ou 3 aí do Brasil, né, times. Mas o Vasco não, o Vasco é um time bem mais resumido, um elenco bem mais, se é que você me entende. Vem treinar o Vasco, você que se acha o melhor e maior treinador do mundo porque está treinando um time com um elenco maravilhoso, vem treinar o Vasco, ou um time como o Vasco, até menos do que o Vasco. Então, para mim, Diniz é sim um grandiosíssimo treinador. E aquele abraço com o Neymar, o que dizer daquilo ali? Você vê um cara que você tem carinho, tem respeito e admiração, vê o cara jogado ao chão, ao gramado, chorando daquela maneira ali, o cara vai lá, abraça, tenta passar para ele o grande cara que ele sozinho não vai fazer nunca nada. Neymar é um grande jogador ainda, na minha opinião, mas o Santos não tem um grande time. E convenhamos, mereceu passar por tudo isso o time do Santos. Naquela derrota do Santos, não sei se foi o segundo jogo do Santos ou foi o primeiro do campeonato para o Vasco, foi dos primeiros jogos que foi com o Vasco no São Januário, o primeiro jogo do primeiro turno, e o Vasco também venceu o Santos por 2-1. E ao término daquela partida, um dos dirigentes do time do Santos, eu lembro-me exatamente qual foi as suas palavras, onde ele diz: é inadmissível que um time como o Santos, que vai querer chegar onde vai chegar, venha aqui no São Januário com todo respeito ao Vasco, mas perder para o Vasco é inadmissível. Ele ficou indignado por ter perdido por 2-1 para o Vasco no Rio de Janeiro, no São Januário, e deu uma entrevista para mim horrível. Horrível. Um momento triste. A maneira como aquele dirigente do Santos deu aquela entrevista. Se você não viu, puxa aí que você vai ver essa entrevista com essas palavras mais ou menos, ele falando bem assim, que era inadmissível que o Santos perdesse para o time do Vasco com a proposta que o Santos tinha. Não poderia jamais perder para o time do Vasco. Então, a resposta foi dada. Eu, pelo que sei do Diniz, pelo que sei do que ele tem para motivar um time, no mínimo ele deve ter mostrado a entrevista daquele dirigente do Santos pós aquele jogo para os jogadores do Vasco, porque é difícil você ver um time de futebol jogar como o time do Vasco jogou contra o Santos, porque normalmente quando o cara consegue chegar a 3-0, raramente aos 4-0, você vai tirar o pé. Você vai ter um jogo muito importante novamente daqui a 2, 3 dias no máximo. Não é? É natural que tire o pé, que toque a bola e que vá descansar durante aquela partida. Talvez até que tomasse 1 ou 2 gols, mas o Vasco não. O Vasco, quanto mais fazia, mais queria fazer. Quanto mais fazia, mais queria fazer. Mais uma vez, parabéns, Diniz. Para mim, você sim é um dos maiores treinadores do nosso país. É apenas uma opinião minha, que Deus te abençoe, meu irmão.